do verso 8 ao verso 10. Lucas, capítulo 15, do verso 8 ao verso 10. Se você quiser ficar de pé, você pode ficar, esteja à vontade. A dracma perdida. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pode se assentar. Esta parábola das 10 dracmas, ela está entre duas parábolas. Capítulo 15 de Lucas, se você prestar atenção, você vai ver, em primeiro lugar, a parábola da ovelha perdida, que fala daquele cuidador de ovelhas, daquele pastor que, tendo 100 ovelhas, conta-as e sente a falta de uma, e ele sai então à procura dessa ovelha, e achando essa ovelha, ele ferida, ele a coloca nos ombros e traz, falando a respeito do pecador que se perde. Aqui fala de alguém que está no campo, alguém que está fora de casa e que se perde, ou que se perdeu com toda a humanidade. A humanidade se perdeu assim, e Deus então está à busca destas ovelhas perdidas, perdidas no campo, perdidas fora de casa. Depois nós temos a dracma perdida, que é perdida dentro de casa. E aqui nós vamos fazer uma aplicação para a família hoje a respeito desse filho perdido dentro de casa. E depois nós temos o pródigo, que é perdido a partir de casa. Então ele sai da casa do seu pai para uma terra distante, para lá fazer o que ele desejava fazer e pecar e trazer todo tipo de problema para a sua vida, mas ainda assim este pai está esperando todos os dias por esse filho que saiu de casa. Nós podemos fazer uma aplicação para as pessoas que nós buscamos, que ainda não estiveram na igreja, as pessoas que estão perdidas dentro da igreja e as pessoas que saem da igreja para se aventurar pelo mundo. Mas não é isso que nós vamos fazer nessa noite. Nessa noite nós vamos falar sobre família. Então, essa mulher tinha 10 dracmas. O número 10 fala de totalidade. Então, quem tem 10 tem um número completo. Então, 10 aqui pode ser 3 filhos, podem ser 4 filhos, podem ser 2 filhos, e pode ser apenas um filho. Qualquer quantidade será a totalidade dos filhos que você tem dentro de casa. Antes, porém, de fazer essa aplicação, eu gostaria de fazer uma explicação exegética ou interpretativa do texto. Esta mulher é uma mulher pobre. Por que é uma mulher pobre? Porque o rico naquele tempo não gastaria muito tempo por causa de 50 reais. A dracma era uma moeda grega que era usada para pagar o salário de um trabalhador de um dia, e ela correspondia ao denário romano. Então não era uma pessoa rica, era uma mulher pobre, e ela tinha essas 10 moedas, e essas 10 moedas eram muito importantes hoje, para qualquer um de nós aqui. 50 reais é um valor muito importante. Vale a pena dar uma faxina na casa, não vale a pena por 50 reais? Quem daria uma faxina na casa aí por 50 reais? Não, tem gente que
lareira, não estou dizendo faxinar com os outros, não, procurar dentro de casa, varrer a casa. Quem varreria a sua casa só por causa de 50 reais para encontrar? A nota de 50 reais, então tem gente aí que está cheia de dinheiro, né? Não levantou a mão porque 50 reais, que ótimo. Mas muitas pessoas fariam, procurariam em todas as gavetas e em todos os lugares, varreria, arredaria os móveis, e foi isso que essa mulher fez. Era uma mulher pobre e, no caso dela, tinha um agravante, que não era uma nota de 50 reais, era uma moeda de 50 reais, e uma moeda de prata, muito fácil de se perder no escuro, porque as casas não tinham janelas, especialmente as casas dos pobres, não tinham janelas como tem a igreja aqui, como tem as nossas casas. Fazia apenas um quadradinho, pequenininho, bem no alto, era só uma pequena entrada de luz. Então tinha a porta e não era costume que se tivesse janelas nas casas das pessoas mais humildes. Então, essa pessoa acendeu a lamparina. Essa mulher acendeu a lamparina. Não sei se alguém que conhece lamparina. Quem conhece lamparina, levanta a mão. Olha a gente conhece lamparina. Lá em Patinga já tem pessoas que não conhecem lamparina, nunca viu falar, igual o caviar, né? Nunca viu falar. Mas a lamparina era usada com azeite, e não com querosene como as nossas aqui. Quando a gente era pequeno lá em casa, a gente estudava com lamparina e o nariz ficava todo pretinho. Às vezes a gente levantava de manhã, não lavava bem o rosto, e com aquele nariz do interior todo pretinho, de carvão da lamparina, mas tirava uma boa nota na prova. Nessa época, então, era azeite. Eu até vi um pregador pregando, olhei na internet, eu gosto de fazer sempre isso quando eu vou pregar, ouvi outras pessoas. E esse pregador dizendo que é porque era de noite. Não tem necessidade disso. As casas eram escuras, então qualquer hora que você fosse procurar alguma coisa, você teria que acender. Até hoje, dependendo do quarto, debaixo da cama fica bastante escuro, e aquela mulher, aquela casa escura, ela saiu procurando aquela dracma, porque era muito importante para ela, porque ela tinha 10 e agora só tinha 9. E na parábola anterior, a Bíblia diz que mesmo que fosse 100 ovelhas, esta que é recuperada, esta que é ganha a mais, é mais importante do que 100 ovelhas que já estão no aprisco, de 99 justos. Então, aqui, por exemplo, nós somos talvez mais que 100, mas a ovelha mais importante não são as que estão aqui dentro, é aquela ovelha que está lá fora. A mulher deixou de se importar com as 9 dracmas, com as 9 moedas de prata que ela tinha, para se preocupar com a perdida, com a que estava perdida. Isso é para falar do cuidado de Deus em salvar. Isso é para falar do cuidado que a igreja deve ter com a obra evangelística. Isso é para falar do cuidado que devemos ter com o nosso testemunho. Os nossos colegas, os nossos amigos, as nossas amigas, é que estão nos levando para os seus costumes mundanos, ou somos nós que estamos trazendo ele para a presença de Deus, para o encontro com Deus, para uma vida conforme o modelo de Deus? O que está acontecendo? Então, se nós estamos trazendo pessoas, servindo de exemplo de uma vida boa, em meio à crise, se não vivemos murmurando, nessa época de crise, de falência, tem pessoas se suicidando. Por quê? Porque num dia ele acordou com R$1 milhão em ações. No outro dia, as ações não valiam mais nada. E ele ainda estava devendo alguma coisa. Então essa pessoa suicidou-se. Desesperou-se, porque toda a sua aplicação, todo o seu esforço estava no dinheiro. E aí a Bíblia vai dizer: louco, para que preparaste? O que tens preparado, para que será? Então nós devemos cuidar destas pessoas que não sabem aonde investir. E a pessoa só espera nessa vida. Às vezes são pessoas que já rejeitaram o
falência e acha que a vida não tem mais sentido. Mas para nós, na hora da falência, é que o nosso Deus começa a agir plenamente na nossa vida, porque nós passamos a depender inteiramente de Deus. Então, quem está desempregado aqui, se tem alguém, saiba que nesse momento é um grande momento de você depender totalmente de Deus. Mas a ovelha perdida, a que está lá fora, a dracma perdida, ela não sabe o que fazer. O filho perdido está numa terra distante, está gastando tudo, e nós devemos orar para que ele retorne a esse lugar. Então aquela mulher acendeu a luz. Tem hora que a gente não quer acender muita luz, para que não apareça muita coisa, não é verdade? Você acende a luz no seu interior, na sua vida, e começa a aparecer coisas que você não gostaria que viessem à luz. Mas o Espírito Santo está chamando você, nesse instante, a acender a luz, a fazer um insight, a abrir aquele buraquinho que vai iluminar todo o seu interior e a começar a colocar todas essas coisas na presença de Deus. Porque muitas vezes o seu ministério está parado ali. Você cantava e hoje não consegue cantar mais. Você evangelizava e hoje não consegue evangelizar mais. Você era cheio do Espírito Santo e hoje você não consegue mais falar em línguas, você não profetiza mais, você não ora para as pessoas e as pessoas são curadas, você já não tem mais uma palavra para pregar, porque você não quer acender a luz de Deus. Tem até um hino antigo que diz: deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Quem conhece? Deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, e deixa a luz do céu entrar. A luz do céu entra em nós pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Não tem outra maneira do crente viver sem ser cheio da palavra de Deus e sem ser cheio do Espírito Santo. Eu estou dando graças a Deus nesse ano que eu estou entrando 25 vezes que leio a Bíblia. É a 25ª vez, eu sou professor de interpretação da Bíblia, então eu não estou fazendo mais que minha obrigação. Mas todo cristão deveria ler a Bíblia pelo menos uma vez. É assim que Deus vai te usar na palavra, no conhecimento, no argumento com as pessoas de outras doutrinas, esses filhos, essas ovelhas perdidas. Deus só vai te usar com a palavra. O seu argumento tem que ser um argumento bíblico. E Ele também só vai te usar se você for iluminado pelo Espírito Santo. Palavras de sabedoria humana, como diz o apóstolo Paulo, não vão resolver. Argumentos próprios, a inteligência humana. Se fosse assim, Darwin teria feito uma obra grandiosa para a humanidade. E, no entanto, ele lançou dúvidas e agora as pessoas estão descobrindo que a obra dele não valeu nada, que não é o que ele disse. E tantas outras pessoas como Freud, que inventou uma psicologia, a psicologia mais profunda que existe, mas morreu sem Deus, e hoje ele deixou um legado de conhecimento, mas que não serviu nada para ele. Que vale para nós ganharmos o mundo todo se nós perdemos a nossa própria alma? Então Deus continua sendo Deus, estejamos nós nele ou não. Vamos acender a lamparina. E acesa a lamparina, vamos começar a varrer. Porque debaixo do sujo vão aparecer os valores, vão aparecer os dons, vão aparecer os ministérios, vai aparecer a sua essência. Ou seja, debaixo de toda uma carga de pecado, de erro, de condutas, de uma luta contra o Espírito Santo, uma resistência contra o Espírito Santo que nós fazemos, é que Deus vai nos usar. Enquanto tiver uma pedra abafando a ação do Espírito na nossa vida, nós precisamos de removê-la para que nós tenhamos uma livre influência na presença de Deus. Então vamos acender a luz da palavra, a luz do Espírito Santo, e vamos começar a varrer a sujeira e as moedas,
as dracmas perdidas vão começar a aparecer na nossa vida. Essa aplicação, ela é tão maravilhosa que até a alma lá fora será buscada com a luz do nosso testemunho. Quando nós encontrarmos a própria dracma, nós vamos encontrar outras dracmas para o Senhor. Tem pessoas que pregam sem palavras, com a sua bondade, com a sua humildade diante do seu vizinho, com a forma como ele conduz, com a forma como ele ajuda, como ele é disponível para servir e amar. Nossa vida aqui é servir e amar. Eu descobri isso um pouco tarde, mas nós estamos aqui com Jesus para servir as pessoas e amá-las, servir a Deus e amá-lo. Essa é a nossa vida, essa é a vida do cristão. Quem faz isso, ajunta a riqueza para a vida eterna. Todas as coisas que acumulamos para nós, para nossa beleza, né, casas, sítios, carros, construções, tudo isso fica. Mas um copo d'água dado a uma pessoa em condição de profeta será lembrado naquele dia. Já leram isso? Um só copo d'água. Então vamos dar um rio inteiro se nós pudermos dar. E aí nós estaremos ajuntando riquezas do céu. Mas para juntar essas riquezas, nós precisamos então de fazer essa faxina. E como é maravilhoso! Domingo eu tive a experiência aos 53 anos de fazer um palhaço. Eu nunca tinha feito um palhaço. Quem quiser ver o palhaço, ele está no YouTube. O sábio ganha almas. Tem o sábio que ganha almas, nós colocamos o título o sábio ganha almas, e você vai encontrar com 3 palhaços de uma professora para a evangelização de crianças. Nós usamos também com os adultos juntos. E isso era um dom que estava atrás da minha obsessividade, atrás da minha tristeza por causa da vida difícil que levei na infância e na adolescência. Mas eu fui evoluindo, fui crescendo na palavra de Deus, fui me curando com a psicologia que fiz, a psicologia profunda, que é a psicanálise. Fui ouvindo os pastores, ouvindo o conselho das pessoas, ouvindo minha mãe, que conversa com ela demais. E então foi surgindo de dentro de mim um artista. Eu jamais poderia, eu venho aqui e falo da palavra de Deus, mas vir aqui para fazer uma representação teatral era um sonho que estava escondido dentro de mim. E essas coisas vão desabrochar. Quando você ganha uma criança, sabe por que eu quis fazer o palhaço? Crianças também são ovelhas, crianças também são dracmas. Quando você ganha uma criança, você ganha um patriarca. Aquela pessoa vai crescendo e vai influenciando toda a sua família. Mesmo que as pessoas não venham para Cristo, mas ela influencia. Um menino que foi ganhar aos 8 anos, aos 80, ele tem toda uma geração, ele já é bisavô, às vezes já é até trisavô, a gente fala tataravô, e ele tem uma descendência de 200 pessoas, todas influenciadas pelo Evangelho. Agora, se você ganhar uma pessoa com 80 anos de idade, toda a sua família já foi influenciada pelo mundo, e essa pessoa é só ela. Então ganhe as crianças, faça um trabalho maravilhoso com criança aqui, faça teatro com criança, meninas que cuidam das crianças, rapazes ajudem, pintem a cara, faça tudo bem colorido, porque as crianças gostam, é assim, traga as crianças de fora para trabalho, se é que já não fazem isso, e se fizerem, estão de parabéns, e comece a evangelizar essas crianças, porque elas já são, a partir da sua própria pureza, abençoadas, para abençoar gerações, para abençoar essa cidade, para abençoar os seus descendentes. Então, eu me senti muito feliz, as pessoas gostaram, ninguém sabia que tinha essa pessoa capaz de representar dentro de mim. E dentro de você existe um gigante que precisa ser ilustrado pela palavra de Deus, um gigante que precisa ser ilustrado pelo Espírito de Deus, um gigante que precisa ser ilustrado pelo amor e pelo serviço a Deus e ao próximo. Fazendo a aplicação agora à família dessa mesma parábola da dracma, o filho perdido dentro de casa. Às vezes a gente perde um filho. Eu tive um filho que teve a experiência de usar drogas,
mas eu sempre fui um pai muito presente. E sem a gente perceber, né, ninguém tem manual, normalmente você cria um filho quando você é novo. Quando você está vendo, se eu fosse ter meus filhos agora, seriam tão bons, só que você não aguenta correr mais atrás de criança. Eu faria assim e faria do outro jeito. O filho do meio, ele ficava sofrendo bullying da mais velha e do mais novo, porque ele tem menos inteligência escolar. E isso foi passando e a gente chamando atenção aqui, chamando atenção ali, sem parar com uma conversa séria e colocar alguns parâmetros. Não precisa bater, não precisa de nada disso. É só sentar e conversar, né? As pessoas não são loucas e nem são idiotas. Lá em casa não tem nem um louco, nem um idiota. Quando a pessoa é idiota ou louco, idiota é a pessoa que não raciocina, um louco que joga pedra nos outros no meio da rua. Essa pessoa vai ter uma dificuldade, vai tomar remédio para não jogar pedra. Mas se a pessoa não é louco nem idiota, ele consegue conversar com você conversar com ele e colocar as coisas no lugar. Nós não colocamos. E aquilo foi passando, aos 16 anos, um soldado da igreja falou: seu filho está usando droga. A partir daquele momento eu entrei no estado de alerta. Parece que ficou uma luz vermelha acendendo. E eu comecei entrei de férias imediatamente. Saí com esse menino, eu sempre tratei ele bem, sempre demonstrei amor, mas o simples bullying dos irmãos e as brincadeiras dos colegas, tirava nota baixa, ele era muito engraçadinho. Um dia ele imitou uma sirene e a professora mandou os meninos tudo para o recreio, quer dizer, as professoras odiavam ele por causa disso, das brincadeiras que ele fazia. Então, nós não percebemos. De repente, meu filho estava usando maconha. E eu saí com ele, meu filho, você está viciado? Um mês, talvez, ele ficou 2 meses. Ele falou: não, pai, nada disso, está devendo. Também não, eu estava trabalhando e pagando. Se estiver devendo, eu vou pagar. Se você estiver viciado, nós vamos vender a casa. Nós temos um predinho lá em Patinga, ele mora agora no 3º andar, ele era solteiro naturalmente, e eu moro no 2º. Quando eu falei que ia vender a casa foi uma coisa que a gente passou a vida toda construindo a casa. Aí ele viu o quanto ele era amado. Ele achou sempre, por causa daquela maneira engraçada dele de ser, meio abobalhada, dele de ser, ele não tinha o valor por causa da forma como as pessoas de fora que os próprios irmãos o tratavam, embora ele e a mãe o tratassem bem. Olha como que você vai perdendo a dracma dentro de casa. E eu saí com ele e falei: não, nós vamos vender tudo, vamos mudar até de cidade. E nós ficamos viajando, só ele e ele, parando em lugares bons para comer, visitando igrejas, fomos para a casa dos tios dele que são crentes. E aí ele voltou de lá, ele falou: deixa eu me despedir dos meus amigos. Eu falei: você não tem amigo lá, eu sou seu amigo. Então eu estou do seu lado, não quero que você vá nunca mais para aquele lado de lá, outro lado do bairro. E realmente ele não foi mais, ele caminhou, hoje está casado, está abençoado com uma mulher maravilhosa, que gosta muito dele, que o ama e que o entende, que o compreende, e é isso que nós precisamos e conseguimos tirar. E assim, irmãos, cada situação nos faz perder. Por exemplo, uma simples perda dentro de casa. A criança perdeu o avô, está com 5 anos de idade. Aí vai, faz o enterro, leva o menino lá, a mãe chora mais do que a criança às vezes. Os adultos estão todo mundo desesperado e esquece de elaborar isso junto com a criança, de conversar com a criança, de explicar com a criança que o avô agora está aos cuidados de Deus. Alguns chegam a dizer que porque a pessoa estava bebendo cachaça, que ele foi para o inferno. Não diga isso. Diga que as pessoas estão com Deus. Sabe por quê? Porque o inferno é um departamento de Deus. O inferno não é do diabo. Tem gente que acha que o diabo está lá cuidando as pessoas do inferno. Primeiro, ninguém ainda chegou no inferno definitivo, chamado Geena, lago de fogo. Lá no Apocalipse está escrito assim: e todo aquele que não tem o seu nome, não tem o seu nome escrito no livro da vida, e o diabo, e os seus anjos, e a besta, e o falso profeta, foram lançados no lago de fogo. Lá para frente, por enquanto ainda não tem. E diz assim: preparado para o diabo e os seus anjos. Quem preparou? Você prepara fogo para pular dentro? Alguém prepara? Vou fazer uma fogueira aqui, depois vou deitar
preparou o lago de fogo foi Deus. Então não precisa assustar as crianças. Não diga que pai de criança foi para o inferno, que avô de criança foi para o inferno, que o tio foi para o inferno porque estava na droga, até porque você não sabe. De repente, aquele tio deu um grito, era um desviado. Na hora de morrer lá, tomou um tiro, diz: Deus tem misericórdia de mim, e foi salvo. Não foi assim com o ladrão da cruz? Sim ou não? Sim. Não vamos entrar nessas coisas que pertencem a Deus. O vovô está com o Papai do Céu, o titio está com o Papai do Céu, a mamãe está com o Papai do Céu, todo mundo é com o Papai do Céu. Até o próprio, que nós acabamos de falar, o nome dele está com o Papai do Céu. Ele vai estar com o Papai do Céu, naquele lugar que o Papai do Céu preparou para ele. Mas ele está com o Papai do Céu, foi o Papai do Céu que criou ele. Ou vocês acham que não? Que ele também é um Deus que se autocriou. A Bíblia diz que ele foi criado por Deus. Então entenda que nós não podemos assustar as crianças. Assustando a criança, você cria duas coisas. A perda gera a depressão. E o susto gera o pânico. Pânico de morte. Pânico de saber que alguém está usando droga. Pânico de saber que vai morar perto de uma avenida porque alguém se acidentou ali. Pânico em muitas condições, por causa do desequilíbrio da dona das dracmas ou do dono das dracmas. A mãe tem um papel muito especial nos primeiros anos, mas o pai tem que ajudar e tem que vir, e os dois têm que pensar juntos em como proteger este filho. E sabe o que é pior? Que ele vem sofrendo lá de baixo. O menino é medroso desde pequenininho. Sabe por quê? Porque a mãe não tendo autoridade, não tendo capacidade para conversar com ele, fala só: se você sair de fora, o homem do saco vai te pegar. A cuca vai te pegar. Não sei quem vai te pegar. Aquele personagem que ele tem medo, a mãe fala: ele vai te pegar. E vai gerando uma criança assustada, uma criança medrosa, que vai virar um adulto medroso. Por quê? Porque nós somos estruturados até os 13 anos de idade. Todos os modelos estão ali. Todos os modelos. Comece a pensar nas coisas que eu estou falando com você. Você tem depressão, já teve depressão? Comece a pensar nas perdas que você teve até os 13 anos de idade. Eu não vou mandar contar com quem teve depressão, mas analise. Você teve perdas importantes que não foram elaboradas, conversadas, pensadas, ou junto com o psicólogo, ou junto com o seu pai, ou junto com o seu pastor, ou junto com a sua mãe, ou junto com um tio. É preciso haver diálogo. No final, eu vou dar uma fórmula para vocês gravarem de como nós devemos cuidar dessa dracma que é perdida dentro de casa. Dentro de casa. É claro que meu filho, por exemplo, nós temos muito amor e muita coisa boa. E talvez não fosse tão fácil ele se perder e pegar o revólver e começar a atirar nos outros. Mas, em condições mais severas, então nós geramos o que nós chamamos de sociopatia. Sabe quando gera sociopatia e a dracma é perdida dentro de casa? A sociopatia é gerada quando a criança pode fazer tudo. Aos 11 anos, aos 5 anos, ele dirige o carro no colo do pai na BR. Aos 11 anos, ele já está dirigindo o carro e se escondendo da polícia. Vai para onde quer, faz o que quer, manda dentro de casa. Quando ele chega, ele liga o controle da TV e assiste o que quiser. O pai e a mãe tem que sair da sala. Se ele falar que vai dormir no quarto do casal, o casal sai do quarto, porque ele é que manda na casa. Esse é um sociopata. Criado sem limite. Uma criança criada sem limite vira um sociopata. Lá na rua nós temos uns. Eles sobem pilando a moto e buzinam alto a qualquer hora da madrugada. Há pouco tempo, um soldado que morava na rua chamou a patrulha lá e conversaram, não sei o que aconteceu, se prendeu a moto, o que foi que aconteceu. Eles não respeitam. O pai e a mãe ficam aquelas coisas paradas, não falam nada, não corrigiram de pequeno, não conseguem corrigir de grande. Liberar demais, a pessoa gera um sociopata. E quem é um sociopata? É a pessoa que não respeita o direito do outro,
o espaço do outro, o pensamento do outro. Eu tenho alguns colegas assim pela vida que conversam com a gente, olha, você começa a conversar, é sociopata, só ele pode falar. Ele assovia quando a gente vai falar. E a pessoa não respeita a fala, porque a dele é mais importante. Tudo dele é mais importante. Por quê? Porque dentro de casa ele fazia o que queria e ninguém chamava atenção, né? Há mais tempo as pessoas batiam. Hoje, se bater, pode ser até preso. Mas a conversa, sabe qual é a forma de educar filhos? Super Nani. Pegue todos os vídeos dela e assista, e você vai ver como lidar. Há pouco tempo ela pegou 3 crianças pequenas, eu falei, essas 3 ela não vai dar conta. 3 meninos. O menino morava numa casa grande, rica, aquelas casas que a sala é toda aberta e as escadas sobem assim. Ele jogou a cadeira lá de cima do segundo andar do corredor, cá embaixo, para não vai dar conta. Pois ela deu conta dos meninos. Como estava tudo bonzinho, bom dia, boa tarde, obrigado, boa noite, papai, beijinho. Então tem jeito, é só nós aplicarmos o método certo, temos tempo, coragem, dedicar tempo. Agora, o manual não existe. Existe o manual da Super Nani, não foi dado antes, mas agora existe. Funciona, faça isso, leve isso a sério. Você está com dificuldade da sua criança, até 13 anos tem recurso, até 12 especialmente. De 13 para lá, vem os hormônios, a pessoa fica adulta, a menina já pode ter filho, o rapaz já pode ter filho, aí o negócio fica bastante complicado. A outra forma de gerar um sociopata ou psicopata, que é a mesma coisa dentro de casa, é você espremer demais. Tudo que se espreme demais sai entre os dedos. Vai apertando, menino, vai apertando, vai apertando. Agora você vai para a natação, daqui você vai para o judô, você vai até daqui a pouco você entra no corpo e vai apertando, vai apertando, vai apertando. E o menino não aguenta. Não é? A rigidez demais. E falar com grosseria, espancar. O menino que é espancado dentro de casa, porque está fazendo uma coisa errada, acha que quando o coleguinha fizer uma coisa errada, ele pode espancar o coleguinha. Qual é o método? O método dos 2 deuses. Quais deuses? A mãe e o pai. Porque quando a gente é pequeno, o pai da gente é um gigante, uma giganta, né? Não existe giganta, mas aquela pessoa imensa que tem poder de vida e morte sobre nós, nós pensamos que somos deuses. Tem gente que até hoje tem medo do pai. Ele tem 60 anos e o pai tem 80. E ele tem medo do pai. E pede bênção e quase ajoelha, porque o fantasma da infância está com a pessoa até hoje. O que vale é o que aconteceu na infância. Eu trabalho expulsando fantasmas da vida das pessoas. Tem uns pastores lá que expulsam demônio. Eu expulso fantasma. Quando os pastores já expulsaram tudo quanto é demônio que tinha e não resolveu, aí ele mandou para mim, para eu expulsar os fantasmas, especialmente o pai e mãe, de tios estupradores, de vizinhos estupradores. Então a pessoa fica totalmente perdida. Nesse caso, também sociopata, depressivo. Por que o estuprado vira depressivo? Porque perdeu. Perdeu o quê? Perdeu a virgindade. Perdeu o quê? Perdeu a pureza quando é menino. Então, são essas situações. Cuida do seu filho. Desconfie de todo mundo. Vai e olhe de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, aonde seu filho está. Cuidado com empregadas, mais empregadas. Sempre deixando o filho ali. Eu já tratei de caso de um menino que foi estuprado pela empregada. Aos 7 anos ele estuprou a irmãzinha, a priminha de 3, ela veio para o hospital. Então, nós estamos perdendo as nossas dracmas dentro de casa, às vezes na casa do vizinho, não é? Cuidado, preste atenção. Se a pessoa tem uma má fama, não deixe o seu filho com ele, nem se for o avô dele. Se tiver má fama, não deixe, porque pode ser que aconteça, porque a pessoa que é assim é descontrolada. E essa pessoa descontrolada, ele perde o juízo e não respeita nem filha. Eu tenho situações lá assim, nem netos e nem filhos. Então é preciso nós estarmos olhando. A outra dracma, né? E aqui eu quero colocar assim, a personalidade do filho como as 10 dracmas.
nós já falamos de algum. Aí perdeu um, perdeu duas, tem gente que perdeu quase tudo. Chega lá para conversar comigo quase doido. Aí eu vou ver, ele é sociopata, ele é obsessivo, tem histeria, tem um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, a pessoa que tem obsessividade. Meu filho é um pastorzinho. Aí coloca um paletó nele, um bloco pequenininho, e fala que você vai pregar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai ler a Bíblia toda, e você vai ler o dicionário bíblico todo, e você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai tomar conta do comércio, você vai tomar conta do que for, da enxada, e põe o menino para trabalhar. Não, o menino tem que trabalhar desde cedo, 8 anos, o menino está lá na enxada, suando igual um adulto. Ele vai ficar uma pessoa rija, uma pessoa terrível, enjoada, extremamente chata quando ela ficar mais velha, porque nada, palhaço não faz graça, shopping não serve a nada, loja nada. Ele já era adulto quando era pequeno, agora ele é Deus, ele é o cúmulo da perfeição. Tudo tem que ficar certinho. E ele corta a grama, passa aquela máquina assim, corta a grama, coloca a tesoura, cortando aonde não ficou certo. Conhece pessoas assim? São pessoas que desenvolveram obsessividade. O pai não tinha responsabilidade, deu arrimo de família. Quer conhecer um? Eu. Aos 8 anos estava trabalhando, com 10 anos eu tinha mais juros que meu pai. Ele morreu comigo aos 47 anos de idade. E eu tinha que trabalhar desde pequeno, em vez de brincar, fazer outras coisas, embora tenha brincado também, e não fiquei tão obsessivo. Mas a gente encontra pessoas que são um Deus, e a vida vai ficando cada vez mais difícil para ele, porque a mulher não serve, o filho não faz nada certo, quando é mulher, o marido não faz nada certo, o filho, nada. Ele não tem uma capacidade de negociar nada. Se ele achar uma toalha, ou ela achar uma toalha em cima da cama, ele quer morrer. Eu podia suicidar. Por quê? Porque essa toalha está em cima da cama. Já ouviu pessoas assim? Então, quando essa pessoa desenvolveu a obsessividade. Aonde essa dracma foi perdida? Dentro de casa. Dentro de casa essa dracma foi perdida. Os pais que quiseram sobrecarregar para não perder o filho para isso ou para aquilo, sobrecarregar. Ou então não tinha responsabilidade, o filho ficou com toda a responsabilidade. E ele começa a assumir coisas. Ou então por achar interessante, porque o pai dele fez com ele, ele vai ficar com o filho. Ele é obsessivo. E o mundo do obsessivo é assim: as pessoas são feitas à minha imagem e semelhança. O que não está de acordo com a minha Bíblia não presta, não serve. Eu tenho uma própria Bíblia. O obsessivo tem a sua própria Bíblia. Tem a de Deus, tem a providencial da melhor e tem a sua também. Lá na casa dele a Bíblia é dele. E ai de quem estiver nessa casa junto com ele. E essa dracma foi perdida assim, por causa de não observarmos a lei do servir, do amar, o que a criança faz, o que a criança precisa, o que o adulto faz. Às vezes o adulto, acontece casos de homens que têm medo de barata e têm medo de rato. Lá em Patinga, tem um caso assim, de uma pessoa que tem um homem que tem medo de rato e de barata. Sabe o que acontecia? O pai dele, no final de semana, ao invés de vir para casa e ficar com ele, joga bola com ele, lutar com ele, né? Dar um soco assim, de meia pressão nele para ele virar homem. O pai ia para a casa da vovó, ia para a casa da mamãe. No final de semana, o pai ia para a casa da mamãe. E ele ficava lá com a mãe dele, que era medrosa, e as meninas. Ele virou praticamente um menino. O rato chegou, é o primeiro a pular, e aí a mulher veio matar o rato. Aí os opostos se atraem, ele casou com uma mulher brava, que mata rato, que mata onça, que mata tudo. Então, meus queridos, esse comportamento, quando o adulto se faz criança, a criança tem que se fazer adulto. Quando o adulto explora a criança vira adulto. Então são casos assim. Eu tenho outro caso importante da pessoa que fica totalmente descontrolada. E uma menina que até morreu, esteve fazendo tratamento comigo, ela morreu dentro da igreja, estava fazendo
fazendo missões e tal, na liderança de missões. Essa menina, quando a mãe saía para ir para a igreja, o pai ia tomar banho com ela. E quando isso acontece, a menina fica achando que ela pode seduzir até Deus. Ela se sente a pessoa mais sedutora, só que ao mesmo tempo que ela seduz, o sexo para ela é incestuoso. Então ela é toda mulher por fora, toda ondulante, toda feminina. Os gays, eles procuram imitar uma mulher histérica. E ela, toda ondulante, toda feminina, mas por dentro, não funciona. Na hora do vamos ver, não funciona. Por quê? Porque é pecado. E foi feito, entre aspas, às vezes de fato, e às vezes só por insinuações, uma proximidade exagerada com o pai e um certo desequilíbrio desse pai, de preterir a mãe e preferir a filha. Sai na rua, está abraçado com a filha, a mulher está lá do outro lado da rua. E a filha acha que assim, eu tomei meu pai da mãe. E isso cria um problema para essa menina. Lá na frente ela vai ter problema no casamento, vai ter problema porque ela vive num mundo que não existe. Um mundo de uma feminilidade muito exagerada, mas que não gerou a mulher de um homem, uma mulher para o homem, porque é difícil demais, porque isso foi o pai teve um comportamento errado. E essa menina era assim, ela pensava que podia seduzir qualquer pessoa. E nós temos uma outra pessoa lá, que ela veste um shortinho desse tamanho, que não é crente, e entra dentro de casa e fala para o marido dela, fulano tal, está olhando para mim. Fulano tal, está olhando para mim. Mas é claro, a mulher bonita que coloca um shortinho fininho assim, e vai para a rua só para dizer para o marido. Então ela é a sedutora do mundo todo. São desequilíbrios, são dracmas que nós perdemos dentro de casa, quando o marido é incapaz de amar a mulher é incapaz de amar o marido, quando os dois não prestam serviço um ao outro, não saem juntos, não cuidam dos filhos juntos, né? E aí vai desequilibrando. Quando a mulher não consegue ser feminina e esse marido não consegue ser masculino o bastante para conduzir essa casa com mais equilíbrio emocional do que a mulher, o homem é mais forte que a mulher no sentido emocional. Ele tem que ser um parâmetro aonde a mulher vai buscar. Não é a mulher e o homem que vai ficar chorando no colo da mulher. É a mulher que deveria chorar no peito do homem, não é? Mas muitas vezes isso não acontece. Então, situações invertidas. E nós estamos perdendo a dracma dentro de casa. E às vezes a pessoa recebe várias influências ruins. Eu quero que vocês depois vejam o vídeo A Ira de um Anjo. Uma situação de sociopatia que foi revertida, porque essa menininha foi ser tratada aos 8 anos de idade. Com 9 anos ela dá um testemunho que é uma coisa mais linda do mundo. O pai dela e a mãe eram drogados, a mãe morreu quando ela tinha um ano, cuidava dela, e o pai era malucão e abusou dela de 1 a 2 anos de idade. Assistam, foi um pastor e uma esposa que cuidou deles, dessa menina, que cuidou dela, e aí pegou para adotar, disseram que eles não tinham problema, e essa menina queria, por fim, até matar o pastor e a esposa dentro de casa. O irmãozinho dela, várias vezes, ela chegou até a amassar o crânio dela no chão, no cimento, porque a violência que o pai praticava contra ela se sentia no direito de praticar contra qualquer pessoa. Então pense de como a criança é importante, e de como nós devemos investir nas crianças e nos nossos filhos, porque eles serão os patriarcas de amanhã, eles serão as pessoas que vão influenciar o mundo amanhã. Façam cursos nessa área, leiam, vejam vídeos nessa área, e Deus vai estar abençoando vocês. É importante que então nós acendamos essa luz. Agora, não para nós, primeiro para nós, mas agora para enxergarmos o nosso filho dentro de casa, para enxergarmos as atitudes que nós estamos tendo. O maior presente que você dá, o maior presente que você dá para o seu filho, para a sua filha, é você viver bem com a sua esposa, com o seu esposo. Fazer carinho, né, na presença deles,
no outro, valorizar, elogiar e conversar os problemas separados. Não sair gritando pela casa fora, a criança vai ficar uma criança ansiosa agora. Não é pânico, não é mais nada, agora é ansiedade. Aquela pessoa que vai falar e começa a tremer. Aquela pessoa que vai fazer qualquer coisa, um teste, e treme tanto que não consegue escrever um número sequer. Por quê? O pai quebrando o copo dentro de casa. A mãe que grita com o bebê, faz o bebê ficar gago. Procure pessoas gagas e pergunte se a mãe gritava. Então, pessoas que gritam, gagueira é ansiedade. Para que gritar? Adulto que grita está sendo criança. Todas as vezes que nós não temos um posicionamento de adulto, nós estamos fazendo um mergulho na infância. Somos bebês dentro de casa. Tem bebê cuidando de bebê, tem criança cuidando de criança e tem adolescente cuidando de criança dentro de casa. São os pais, os cuidadores. Isso não pode acontecer. Às vezes é um adolescente e um bebê, às vezes é uma criança e um bebê. O pai é criança, a mãe é bebê. E aí? O bebê vai ser o quê? Vai ser qualquer coisa que não seja um adulto sadio. Nós temos que acender essa luz e pensar que somos adultos. Vamos agir como adultos. Vamos buscar conhecimento no sentido de encontrarmos a nossa própria dracma na presença de Deus e depois encontrar os nossos filhos dentro de casa. O que eu tinha para dizer é isso. Que Deus abençoe vocês. Amém.